galerinha, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, estou eu aqui, Thiago Cavaco, para essa videoaula do Simples. E hoje nós vamos com o assunto de regra de 3. Então, é o finalzinho daquela apostila de gráficos e matemática básica, muito importante para o Enem, porque as questões costumam ser fáceis, ou costumam ter mais questões fáceis do que médias e difíceis, e isso pode acabar prejudicando vocês no TRI, caso vocês deixem passar essas questões fáceis. Tranquilo? Então, para a gente encerrar essa parte, vamos de regra de 3. Primeiro, o que é uma regra de 3? Uma regra de 3 simples é uma proporção entre 4 números em que 3 deles são conhecidos e 1 não. Então por isso que é chamado de regra de 3. Você vai ter uma proporção entre 4 números, você vai conhecer 3 deles e quer descobrir o quarto, ok? Exemplo. Em uma receita devemos misturar 3 colheres de achocolatado a uma lata de leite condensado para fazer brigadeiro. Se utilizarmos 15 colheres de achocolatado, quantas latas de leite condensado devemos usar? Bom, é uma regra de 3 simples, ela envolve 2 variáveis só, né? Que são achocolatado, ou colheres de achocolatado, e latas. Então, a gente vai escrever a proporção, colheres e latas. Para cada 3 colheres eu vou ter uma lata. Se eu tiver 15 colheres, quantas latas eu vou ter? E aí cuidado, porque toda vez que a gente faz essa pergunta, a gente já escreve, a gente já monta a regra de 3 e já faz a proporção. Aqui não vai ter problema nenhum, mas atenção ao próximo caso. Aqui, 3 vezes x é igual a 1 vezes 15, né? A gente faz o produto dos meios pelos extremos e a gente chega em 5 latas. E aí, o que é esse segundo caso? Na verdade, eu não poderia simplesmente escrever a proporção e já querer resolver. Pelo seguinte fato, nem sempre uma regra de 3, quando a gente tem 2 variáveis, vai ser diretamente proporcional. Vocês lembram dessa setinha daqui? Essa seta é para indicar se vai ser diretamente ou inversamente proporcional. Eu vou falar delas na próxima parte, que é a regra de 3 composta. Gente, mas mesmo a gente usando as setinhas mais em regra de 3 composta do que na regra de 3 simples, é bom vocês usarem aqui também para vocês verificarem se as grandezas são realmente diretamente proporcionais. Porque se você escreve assim e já faz o meio pelos extremos, você está admitindo que elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Olha só, o que você tem que se perguntar para saber se vai ser diretamente ou inversamente? Quanto mais colheres de achocolatado eu usar, eu vou precisar de mais latas ou de menos latas? A resposta é mais latas. Quanto mais colheres, mais latas. Então vai ser diretamente proporcional. Assim a gente escreve as 2 setinhas no mesmo sentido e simplesmente faz o produto dos meios pelos extremos. Ok? Agora, olha esse caso. Se uma pessoa vai de uma cidade A até uma cidade B a uma velocidade média de 100 km por hora, gasta 1h30 no trajeto. Se ela fizer o percurso a 120 km por hora, quanto tempo levará? Gente, na hora que você monta aqui, vou fazer... Isso é uma questão que poderia ser resolvida por física, tudo bem. Mas olha só, se você encontra isso na prova de matemática, você fica tentado a resolver por regra de 3. Velocidade e tempo. A 100 km por hora gasta 1h30. A 120 vai gastar quanto? Só em você falar desse jeito, se ele escrever desse jeito no enunciado, você fica muito tentado a escrever uma regra de 3 e simplesmente fazer o produto dos meios pelos extremos. O problema é que velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto. Concordo? Então, aqui eu coloquei a seta para baixo e aqui a seta para cima para indicar que eles são inversamente proporcionais. Só que para resolver isso daqui, eu preciso deixar as 2 setas no mesmo sentido. Por isso eu escrevo 120 sobre 100 é igual a, aqui eu tenho que inverter, x sobre 1,5. Na hora que a gente faz essa regra de 3, vai ficar, essa proporção vai dar 120x igual a 1,5 vezes 100 dá 150. Logo, x é igual a 1,25 horas. O que é coerente, porque se a velocidade aumentou, o tempo tem que diminuir. Agora, vamos ver o que é uma regra de 3 composta.
Bom, ela continua levando o nome de regra de 3, apesar de ter mais de 3 variáveis conhecidas. Porque agora, na verdade não 3 variáveis, 3 valores conhecidos. Porque agora a gente vai ter mais do que 2 variáveis. Então pode ter 3, 4, 5 variáveis, enfim. Pode ter uma quantidade bem maior do que a gente tinha lá na regra de 3 simples, que eram apenas 2 variáveis. Então, o que a gente vai fazer? Agora tem um procedimento que é usando umas setinhas. Na regra de 3 composta, a gente vai ter várias variáveis e a gente tem que definir, a gente tem que se organizar definindo quais dessas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais àquela grandeza que contém a nossa variável. Ou seja, a gente sempre vai fazer perguntas, sempre vai fazer comparações com relação à grandeza que contém a variável que a gente quer. Por exemplo, olha só, 50 trabalhadores demoram 120 dias trabalhando 8 horas por dia para cavar um túnel de 500 metros. Então, olha esse tanto de informação. A gente tem trabalhadores, dias, horas por dia e o tamanho de um túnel. Quantos dias, ou seja, a nossa variável é o número de dias, 80 trabalhadores trabalhando 10 horas por dia levam para cavar um túnel de 600 metros. Então, para a gente organizar melhor, a gente vai colocando as informações conforme ele deu. Trabalhadores, dias, horas por dia e comprimento do túnel. Aí, pega as informações da primeira parte. 50 trabalhadores, 120 dias, 8 horas por dia, um túnel de 500 metros, o comprimento do túnel. Caso eu tenha 80 trabalhadores, quantos dias eles vão levar trabalhando 10 horas por dia para cavar agora um túnel de 600 metros de comprimento? Então, ó, eu coloquei aqui uma setinha para baixo, onde tem a nossa variável. E aí eu coloquei uma setinha vermelha para ela destacar com relação às demais. As outras eu coloquei na cor roxa. Aí, quando eu vou organizar, eu preciso fazer uma comparação disso daqui com relação às outras variáveis. Eu sempre vou fazer a seguinte pergunta: quanto mais alguma coisa da variável, eu vou ter mais ou menos da outra variável? Por exemplo, se eu tenho mais trabalhadores, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Bom, se eu tenho mais trabalhadores, esses trabalhadores eles conseguem terminar o mesmo trabalho em menos tempo. Não é verdade? Porque quanto mais trabalhadores, tem mais gente ajudando, vai demorar menos, vai diminuir o tempo de conclusão da obra. Então, quanto mais trabalhadores, menos dias, isso significa que essas duas variáveis aqui são inversamente proporcionais. Por isso, se a seta da minha variável, que é a setinha vermelha, ela está para baixo, eu venho aqui e escrevo uma setinha para cima em trabalhadores. Ok? Faço a mesma pergunta para a próxima variável. Quanto mais horas por dia eu trabalho, eu vou concluir o mesmo projeto, o mesmo túnel em mais dias ou menos dias? Ora, se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu estou fazendo render mais meu trabalho. Então, eu vou ter o projeto concluído em menos dias. Quanto mais horas por dia, menos dias, então são inversamente proporcionais também. Se essa setinha está para baixo, eu coloco aqui a setinha para cima. Aí, por último, comprimento. Quanto maior o túnel, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Mais dias ou menos dias? Mais dias. Porque quanto maior, mais trabalho a gente vai ter, mais trabalho a gente tem para cavar esse túnel, logo, mais dias eu vou demorar. Então esses dois aqui, eles são diretamente proporcionais. Aí, como é que eu vou encontrar essa variável agora? Primeiro, eu vou escrever essa divisão aqui, 120 sobre x, isolado. Sempre o que tiver a variável, aquilo que você está querendo descobrir, vai ficar isolado. Porque lembrem-se, vocês fizeram a comparação de todas as outras sempre com relação a dias. Se você está comparando isso, isso e isso com relação a dias, dias tem que ficar isolado aqui. Então 120 sobre x. Isso é igual a aquilo que tiver com a mesma direção, você simplesmente repete. Então 500 e 600, eu coloquei 500 dividido por 600. Vezes
As outras duas setas que estavam inversamente proporcionais aos números de dias, a gente vai ter que escrever invertido. Ó. Em vez de 50 sobre 80, eu escrevi 80 sobre 50. Em vez de 8 sobre 10, eu escrevi 10 sobre 8. Essas daqui são as variáveis invertidas. Logo, a gente tem que inverter a fração. Então, variável isolada aqui, escreve o que está diretamente proporcional da mesma forma e o que for invertido você vai lá e inverte a fração. Com isso, fazendo essas contas e as simplificações, se eu não errei nada, depois vocês podem conferir, a resposta vai dar 72 dias. De boa? Tá. Um exemplo 2, que é um exemplo um pouco diferente, ele envolve quando ele faz uma determinada comparação, ele coloca trabalhadores de dois tipos. Por exemplo, olha só, em uma oficina trabalham sapateiros e aprendizes. Então, se o cara ele é aprendiz de sapateiro, ele não consegue fazer o mesmo serviço que o sapateiro no mesmo tempo. Ele é um pouquinho mais lento. Pelo menos isso é o normal de se acontecer. Então, aí vem as informações. Se 10 sapateiros e 24 aprendizes, trabalhando 6 horas por dia, levam 12 dias para consertar 30 sapatos, quantas horas por dia devem trabalhar 8 sapateiros e 10 aprendizes para consertar 20 sapatos em 10 dias? Então, ó, uma porrada de informação. Mas olha isso daqui, ó. Considere que cada sapateiro trabalha 2,5 vezes mais rápido que um aprendiz. Então, a minha dica é: transforma esses sapateiros em aprendizes. Ou seja, esses 10 sapateiros aqui do começo, se você multiplicar por 2,5, ele faz o trabalho de 25 aprendizes. Então, em vez de trabalhar com sapateiros, você pode trabalhar só com aprendizes. Porque senão, fica diferente a regra de 3. Não dá para você incluir tudo em uma regra de 3 só. Beleza? Aí, a mesma coisa, os 8 sapateiros da segunda informação, né, da segunda parte do problema. Então, 8 sapateiros, 8 vezes 2,5, isso daqui vai dar 20 aprendizes. Logo, eu vou ter quantos aprendizes no total? Se eram 10 sapateiros e 24 aprendizes, isso daqui vai dar 25 mais 24, né? Porque 10 sapateiros são 25 aprendizes, vai dar 49 aprendizes no total. Da mesma forma que eu tenho 8 sapateiros e 10 aprendizes. Os 8 sapateiros equivalem a 20, mais 10 aprendizes vai dar 30 aprendizes no total. E aí a gente faz as mesmas perguntas, coloca as mesmas setinhas da mesma forma que a gente viu aqui. Olha só, a variável está aqui, quantas horas por dia. Quanto mais aprendizes, eu vou precisar de mais horas por dia ou menos horas por dia? Bom, se eu tenho mais aprendizes, eu preciso de menos horas por dia, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então dá para dar como se fosse dar uma folga para eles. Então, quanto mais horas por dia, menos aprendizes eu preciso, porque cada um está trabalhando mais, ok? Então, inversamente proporcional. Quanto mais dias eu tenho, menos horas por dia eu preciso, porque se eu tenho um prazo maior, eu não preciso ficar trabalhando muito a cada dia. Eu posso diluir melhor o meu trabalho, ok? Então, quanto mais dias, menos horas por dia eu preciso trabalhar. E quanto mais sapatos, aí aumenta o meu trabalho. Então eu preciso trabalhar mais horas por dia. Logo, esses dois aqui são os únicos que são diretamente proporcionais. De novo, escreve a variável isolada, coloca aquela que está diretamente proporcional a ela da mesma forma, e as outras duas a gente vem aqui e inverte. Ó, em vez de 49 sobre 30, ficou 30 sobre 49. Em vez de 12 sobre 10, ficou 10 sobre 12. De novo, se eu não errei as contas aqui, isso vai dar 7,84 horas por dia. Tranquilo? Bom, a aula de hoje foi curtinha assim mesmo, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, ativem o sininho, prestem atenção nas notificações, porque eu vou estar gravando várias aulas durante a semana, e aí elas vão ficar disponíveis para vocês. Se puder compartilhar aí com os amigos, eu vou agradecer muito. E procurem dar um feedback também, se vocês estão gostando da aula, deixem um comentário, fala o que vocês estão achando, o que vocês acham que poderia melhorar, enfim. Se vocês puderem dar algumas sugestões, eu vou agradecer muito, ok? Valeu, galera, até a próxima!